turminha, agora então nós vamos fazer artes, tá bom? Página 21. Então aqui a gente ainda vai falar, né, continuar falando sobre o mestre Vitalino, né? Então na última aula a gente falou sobre eles, vocês até fizeram um desenho aí para representar, né, alguém típico da nossa região, né, o caipira, assim, né? Então aqui na página 21, olha lá. Dia a noite na arte. Dia a dia, nossa, dia a noite. Dia a dia na arte. Em argila, Vitalino representava figuras típicas da região e acontecimentos do dia a dia da época, como as prisões e os cortejos fúnebres, muito frequentes em razões do cangaço. Então a gente tem uma imagem de prisão, né, prendendo aí um cangaceiro, e de um enterro, né, então carregando o corpo, né, isso daí que tá pendurado seria o corpo. Então ele representava aí coisas do dia a dia mesmo, que acontecia. Mestre Vitalino pintava com o dedo ou um palito. Suas harmoniosas figuras agrupadas expressam sentimentos. Na obra Retirantes, então retirante é o sertanejo que sozinho ou em grupo deixa a região de origem em busca de melhores condições de vida. Os personagens carregam suas poucas coisas em busca de um lugar melhor para em busca de melhor lugar para viver e têm um olhar de tristeza e incerteza quanto ao futuro. Então olha que bonita aí, uma família, né, indo embora, né, tentando buscar uma vida melhor, né, porque lá no sertão a seca, né, isso, né, judia muito das pessoas, né, então muita gente vai embora e eles vão embora aí com pouquíssimas coisas, né. Então, por isso que fala, tem um olhar de tristeza, né? Não dá pra você representar uma pessoa deixando o seu lugar, né? A sua vida, né? Com a cara toda feliz. A não ser que ela já tenha um lugar bom pra ir, né? Então, ele representava, assim, com um olhar de tristeza mesmo, né? Porque eles, não, né? Eles devem pensar, o que vai acontecer? Né? Então, ele representava bem, ele tinha, né? Representava as expressões nas artes dele, né? Ele fazia tudo muito bonito e caprichado, né? Na página 22, vocês já fizeram essa atividade, né, que foi o trabalhinho do terceiro bimestre, né, que a gente substituiu, a gente trocou o vaso, né, pelo bonequinho de massinha e a pintura na tela. Então, essa atividade a gente já fez. Então, hoje, né, na página 23, nós vamos iniciar um outro capítulo, né, que vai falar sobre o cordel. Você sabe o que é literatura de cordel? Por que tem esse nome? Preste atenção na explicação do professor. Então, ó, neste capítulo a gente vai conhecer a literatura de cordel e realizar o trabalho artístico. Então, vamos lá. Primeiro, na página 22 não, tia. Na página 24, né, aí nem tá funcionando também que eu tinha doido. Página 24, né, aí é uma atividadezinha, né, pra gente observar. O que fala aí na página 24? Olha lá. Aonde você vai comprar livros? Onde vocês compram livros? Hoje em dia, mais pela internet, com certeza, né? Até porque a gente pode estar saindo de casa, né? Mas, né, tem, né, livrarias, bibliotecas, né, vários lugares para a gente poder ir comprar, né? Registre os locais representados nas imagens e como os livros estão organizados. Então, aí na primeira imagem, gente, que local é esse? Tudo bonitinho, organizado, né? Aí é uma livraria, né, gente? Não é, como aqui está falando comprar, né? Biblioteca a gente vai para ler, né? Para fazer trocas, né? Mas aí, então, como é comprar, então, retira. Também não funciona. Livraria, né? Então, é uma livraria. E como que eles estão organizados, gente? Olha que bonitinho, né? Então, estão tudo arrumadinho, organizados em prateleiras, né? Então, estão organizados em prateleiras, né? Então, a gente chega, a gente já lê lá qual que é o nome do livro, tudo organizadinho, né? E na imagem de baixo? Ai, tia, não sei onde a gente pode encontrar isso. Em feiras, né? Em feiras. E como que os livros aí estão organizados, gente? Eles estão, ó, pendurados, né? Eles estão presos, né? Em tipo um varalzinho, né? Então, eles estão pendurados, né? Presos por grampos, né?
Diferente do que tá lá em cima, né? Tá tudo organizadinho, né? Bonitinho. Então, estão pendurados, né? Presos por grampos. Então, essa é a página 24, né? Então, olha como é diferente, né? Uma livraria e uma feira. Tem certo e errado? Não, claro que não, né, tia? Né? Aí depende de onde você tá. E também o que a gente tem aí pendurado é uma literatura diferente, que é o que a gente vai ver agora um pouquinho, né? Sobre a literatura de cordel. Então, na página 25 agora, nós vamos falar sobre a literatura de cordel. O que é, tia? Vamos ver. Cordel não é uma invenção brasileira, apesar de ser uma das manifestações populares mais importantes da região Nordeste. Então, lá no Nordeste, mesmo lugar que tinha o mestre Vitalino. Essa forma pitoresca de literatura chegou ao Brasil vinda de Portugal, tornando-se tradição muito popular no Brasil, no país. A literatura de cordel tem esse nome porque é exposta em varais de corda de feiras e mercados nos estados nordestinos, né? Essa imagem que tá aí, ele tá mais bonitinho, né? Ele tá dentro, não é que tá mais bonitinho, ele tá mais organizadinho, ele tá dentro de uns plastiquinhos, né? Mas, normalmente, o cordel é pendurado, mas como se fosse varal. Igual a gente pendura roupa, né? No varal e pendura lá, por isso que eles chamam de cordel, né? Porque ele tá pendurado numa corda. Vi livrinhos de cordel pendurados em barbantes. Inicialmente, os temas dos cordéis eram histórias muito antigas, contadas de geração em geração. Com a falta de televisão, jornais e rádio, a literatura de cordel passou a relatar acontecimentos locais, como secas, enchentes, episódios envolvendo cangaceiros famosos, santos e milagres. Então, gente, a gente já falou em português, né? A gente falou um pouquinho sobre o cordel, né? O que é o cordel? A literatura de cordel, né? São poesias, né? Que eles criam, né? Poesias e colocam em folhetinhos e deixam pendurados, né? Por isso que chamam cordel, né? Porque fica pendurado. Vou até mostrar para vocês uns exemplos aqui. Olha aqui, então a gente tem aqui, ó, várias imagens, né? Vários são os folhetinhos mesmo, ó. Como se fossem uns livrinhos, né, bem fininhos, e eles ficam pendurados, ó. Esses aqui estão pendurados mesmo com o mesmo prendedor que a gente usa em casa, ó. Vou até mandar para vocês verem. Então, e eles sempre têm, ó, desenhos, né, acompanhados, né. Então, o cordel, né, é uma poesia, né. Eles fazem poesias, né? São rimadas as literaturas de cordel, né? Eles rimam o que eles vão falar, são histórias rimadas, né? E depois eles colocam, né, para exposição em varaizinhos assim, ó. Tá vendo? São livrinhos, ó, tem livrinhos coloridos e eles sempre têm desenhos, olha aqui. Tá vendo, ó? Bem bonitinho, né? Vários desenhos, ó. Lampião, ó. O Vitalino, ó, tem um aqui até sobre o Vitalino, mestre Vitalino, né? Então, e essas literaturas, né? Esses livrinhos falam um pouquinho do dia a dia, né? De acontecimentos, o que aconteceu, né? Coisas importantes aí eles falam nesses livrinhos. Então, gente, o cordel, né? Eles são esses livrinhos, esses folhetos, né? Que tem uma história, né, contada, né, normalmente de forma rimada, né? Então eles rimam aí nessas histórias, nessas coisas que eles vão contar nos cordéis, né? E eles chamam o cordel simplesmente pelo fato dele ficar penduradinho ali. Então são rimas, né, no folhetinho, né, com desenhos, normalmente sempre tem uns desenhos bem bonitos e que ficam ali penduradinhos, né, no varal. E ela conta mesmo, ela fala aí do dia a dia, de algum problema, né? Lá no sertão eles falam muito sobre a seca, né? Mas, sei lá, quem convive com enchente, né? Região que tem mais enchente, pode fazer um cordel sobre enchente, né? Então, eles falam sobre assuntos diversos, assuntos ali do dia a dia mesmo, né? E aqui até fala no livrinho, né, tinham histórias antigas, né, que eram contadas de geração para geração, né? Hoje em dia, então, eles já fazem, né, um pouco mais diferente. Hoje em dia eles já contam ali as coisas que estão acontecendo, né, no dia a dia, né, no Brasil, no mundo, né? Então tem diversos cordéis. Uma coisa legal, vou mandar para vocês um videozinho do Quintal da Cultura, né, um
faço no canal Cultura, que eles falam um pouquinho também sobre o cordel. É um videozinho bem curtinho, mas eu achei bem legal, vou mandar pra vocês verem, tá bom? Então vocês assistam também o videozinho. E na página 26, o que vocês vão fazer aí na página 26? Além de contar histórias, o cordel divulga a realidade do povo. Então, o que eu falei, né? A seca, né? A enchente, o trânsito, por exemplo, né? Faça a ilustração de algum problema referente à região onde você mora. O que vocês vão fazer aqui, gente? Aqui em São José, a gente tem, né, um problema também de enchente, tem lugares que tem enchente, mas também a gente tem aí já, né, problemas com o trânsito, com congestionamento, né? Então aí eu vou dar essas duas opções para vocês. Vocês podem fazer uma ilustração, né, do problema relacionado à enchente, né, do rio encher, né? A gente vê lá na Zona Norte do Quirinha, Freitas, né? O rio encher e alagar as casas, né? E também temos o problema do trânsito, né? O congestionamento, muitos carros na rua, muita buzina, muito barulho. Então vocês podem escolher um desses dois problemas aí para desenhar, né? Aproveita bem o espaço aí da folha, né? Então o espaço é bem grande, faz um desenho bem bonito, uma ilustração bem bonita aí, ou sobre a enchente ou sobre o trânsito, ok, turminha? Então, artes, a gente vai até a página 26, tá bom? Beijo!